E aí, tudo bem? Não estou ouvindo você. Tony, Ah, sim. calma, pessoal. Vocês sabem que quando a pessoa vai ganhando mais grau, vai ficando mais difícil a tecnologia. Espera aí. Tá melhor Coloca o assim? celular, coloca o celular reto. Reto assim. Reto? Vertical. Assim? Isso. Pronto. Boa noite, professor. Boa noite para quem Boa noite. está assistindo aí. Primeiramente, se apresenta aí, professor. Raul Ângelo Carlos Oliveira, se apresenta aí, senhor. Conta um pouco da sua história, quem é o senhor? Não, beleza. Então, eu sou Raul, você já falou, Raul Ângelo Carlos Oliveira. Eu sou peruano, sou formado em economia, com mestrado e doutorado em educação, pós-doutorado em economia. Sou professor da Unemate desde 2006. Que mais? Eu fui assessor do pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Unemate. A gente elaborou o plano de desenvolvimento institucional da Unemate, para o qual teve aquele crescimento a partir de 2007, 2008, né? Esse crescimento que foi criado o curso de medicina e os outros cursos e os outros campos, né? Uhum. E desde 2013 estou no campus. Eu trabalhei muito tempo na gestão em Cáceres e desde 2013 estou em Sinop. Estava em Sinop até o ano passado, né? No ano passado pedi minha Certo. remoção para Cáceres, estou de volta em Cáceres. Mas a Universidade a Unemate é tão grande que a gente está, por conta dessa pandemia, estamos em todos os lugares atualmente. É. Por esse O senhor é mestre em doutora em educação. Qual que é a linha de pesquisa do senhor? Sobre o que o senhor já escreveu? Bom, a minha dissertação de mestrado foi o impacto dos investimentos em educação, né? Tentei entender qual é o impacto que os investimentos em educação causam para a educação e para o conhecimento, para que o Estado tenha uma política de Estado, né, na educação. Esse foi o tema da minha dissertação. E no doutorado, o tema da minha tese foi os dilemas que o ensino superior passa, né? Esses três grandes dilemas. O título da tese foi basicamente pensamento sistêmico, dos pontos, os dilemas do ensino superior no Brasil, né? Tomando como caso a Universidade do Estado de Mato Grosso. Por conta da minha experiência na gestão durante 5 anos e pela elaboração do plano de desenvolvimento estratégico da Unemate, utilizei os dados que a gente coletou durante esses 5 anos para poder realizar a minha tese, né? Então, Certo. foi justamente esse é o tema que tem tudo a ver agora, aquilo que está acontecendo. Acho que nós já tínhamos visto na forma de um planejamento estratégico, né? Quais são as possíveis causas e, ou seja, os pontos fracos, os pontos fortes, as possibilidades que a Unemate tem e quais são o que pode acontecer, né? Nós não queremos predizer, né? Na verdade, a gente faz uma Sim. prospecção, né, da universidade. E esse ponto já foi discutido, né, dentro da elaboração do plano de desenvolvimento institucional. Esse Certo, momento que nós estamos vivendo. a gente já está aí nesse panorama de pandemia há mais de um ano, né? Que a gente está restringindo, nós estamos fazendo lockdown, a gente está fazendo fechamento de algumas instituições. O ensino ele está sendo prejudicado. Fala-se muito que é sabido que está sendo prejudicado, mas isso vai causar problemas para os próximos anos. Quantos anos o senhor acha, mais ou menos assim, que a gente vai perder para recuperar esse tempo que a gente deixou passar? Não só falando de graduação, falando de ensino médio e ensino básico. Porque na graduação as pessoas já estão vastamente acostumadas com o EAD.
Já a ensino médio, ensino básico, já é um pouco mais complicado, porque no EAD você tem que ter uma disciplina, né? Essa é a pergunta. Quanto tempo o senhor acha que vai ter que passar para recuperar esse tempo perdido? Aqui no Brasil, de fato, é uma coisa nova para o ensino básico e fundamental, né? Esse ensino médio. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, os estudantes já estavam tendo, muito antes da pandemia, estou falando de 2, 3 anos atrás, 5 anos atrás, na reforma da educação nos Estados Unidos e na Europa, né? A Holanda é um dos pioneiros, um dos países que é pioneiro nessa área. Eles já estavam tendo aulas, esse tipo de aula que nós estamos tendo agora por conta da pandemia, né? Tipo virtual, né? Aquelas aulas que a gente chama de híbridas, né? Ou seja, metade presencial, um pouco virtual e assim. Então, a Europa, e especialmente a Holanda, né? Eu falo a Holanda porque a Holanda está uns 20 anos na frente em termos de educação. E há pesquisa em cima disso. Tanto é que o tema da minha tese, por exemplo, no doutorado, foi os dilemas do ensino superior no Brasil. Eu já apontava esse problema que a educação tem. Porque quais são os 3 grandes dilemas da educação? Primeiro, que a universidade, né? Primeiro que a universidade começou a perder espaço por conta da concorrência de outras instituições também de ensino superior. No início era só a universidade, mas começaram a aparecer faculdades, centros universitários, centros de ensino superior, cursos técnicos superiores, a antiga Cefet, né? A antiga Escola Técnica, ou Cefet, virou Instituto Federal, né? Então, o conceito de ser uma universidade, ter um monopólio, vamos dizer assim, do conhecimento ou da prática da transmissão de conhecimento, começou a minar, né? E as universidades começaram a ser colocadas em xeque. Tanto é que 20 anos atrás, né, começou a haver uma reformulação quanto à avaliação da educação, né? Havia um tal de PROBON, que agora é Exame Nacional de Desempenho do Estudante, né, que os alunos, quando se formam, você deve ter feito. Quando se formam, eles fazem. Isso era chamado, começou como uma espécie de PROBON, um PROBON para saber até que ponto, né, o aluno entra na universidade conhecendo alguma coisa daquele curso, de economia, por exemplo. E quando ele sai, o que é o curso, em 5 anos que ele estudou na universidade, o que acrescentou para o conhecimento dele? Então, a ideia era mensurar isso. Mas, de repente, descobrimos que as universidades, né, e isso são dados, não é uma coisa que a gente descobriu na Unemate, não, são dados de outras universidades e outros artigos e textos que já foram escritos, que foram pesquisados. De repente, descobrimos que alguns alunos entravam sabendo, por exemplo, um pouquinho de economia no primeiro ano e terminavam o último semestre sem saber mais aquilo que eles sabiam. Ou seja, durante o processo, eles desaprenderam praticamente aquilo que eles sabiam. Então, como é que isso pode acontecer? E por conta disso, a universidade começou a ser questionada. Uma outra questão, um outro dilema que a universidade estava passando, e ainda passa, né? É que exige-se da universidade ser, por exemplo, um instrumento de pesquisa, né? De aprofundamento na pesquisa do conhecimento, de excelência no conhecimento. Isso, e excelência no conhecimento, ou seja, alguém que se forma na universidade tem que ser um cara que, quando ele sai, é um das mentes brilhantes, né? Sim. Mas, por outro lado, também se exige da universidade que ela sirva como um instrumento de inclusão social. Então, o que a universidade passa, por exemplo, é que, por conta de cumprir essa função de ser um instrumento de inclusão social, ela tem que aceitar alunos, de repente, que não estão qualificados ainda para entrar na universidade. E com isso não estou querendo dizer que todos não, porque ao contrário do que a gente possa afirmar, né, já foi demonstrado que alunos cotistas têm melhor performance do que alunos que não entram, que entraram por um exame de seleção diferente, né, normal. Na verdade, é meio que geral. As pesquisas mostram que tem alunos que saem do ensino médio sem saber matemática básica, português básico, ciência natural básica. E essas pessoas têm que ser acolhidas pela universidade. E esse problema não é só do estudante vindo da escola pública.
é do estudante que sai da universidade, da escola particular, é do estudante que sai de uma outra escola que não é, que pode ser de excelência na região onde ele está, mas é de periferia comparado, por exemplo, o conhecimento. Se você quer uma boa educação, você tem que ir aos centros onde estão as grandes universidades, que são, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro ou Sul. As outras universidades da periferia continuam sendo de periferia, e por conta disso, né, os recursos para melhores universidades vão para os centros onde se formam bons estudantes, que são essas universidades. E então nós perpetuamos a diferenciação, né? A universidade de periferia continua formando simples, é só um lugar onde você entrega o canudo, né? Então esse foi um dos temas que a gente trabalhou durante a tese, né? Bom, mas o problema quanto tempo? Você perguntou quanto tempo a gente vai, em quanto tempo nós vamos recuperar esse tempo perdido? Provavelmente não vamos recuperar, né? Não vamos recuperar. O que acontece nesse momento, e eu já dizia isso, olha, quando eu fiz meu mestrado foi no ano 2000, me formei fiz o mestrado, né? Em 2000, eu já dizia, né, tem uma parte da dissertação que dizia que professores, tanto das universidades como das escolas, somos os últimos dinossauros. Nós estamos, eu já dizia naquela época que nós estamos vivendo o Jurássico da educação, o período Jurássico da educação, porque vamos desaparecer, porque a figura do professor vai desaparecer, do professor que a gente conhece, aquele professor que vai para a aula, escreve no quadro e passa a matéria, e do aluno que está numa fileira, 2, 3 fileiras, parece, sabe, aquelas fileirinhas onde o aluno tem que prestar atenção, tem que anotar, e quando o professor não... Ou seja, se o professor não escreve nada no quadro e fica 2 horas só falando, o aluno fala, professor, o senhor não vai dar aula, porque não escreveu nada. Qual é o tema? Então, esse modelo de ensino, a gente está praticando há 1000 anos, né? Isso começou com os escolásticos, né? O termo escolástico vem do latim escolásticos, que quer dizer que pertence a uma escola. Os pioneiros dos escolásticos foram os padres da Igreja Católica, né? Os 2 grandes pioneiros são Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? Então, os 2 grandes pioneiros. Então, eles idealizaram, eles tentavam conciliar a fé e a razão, e a partir daí eles criaram um modelo de transmissão de conhecimento. Né? O conhecimento que eles tinham. E criaram as escolas. Daí vem o termo escola. Então, a primeira escola que surgiu... Então, a primeira escola surgiu há 1000 anos atrás. E agora, o senhor falou que a gente não vai mais ter esse modelo. O senhor acha que o modelo vai ser mais EAD, vai ser mais híbrido? Como que eles vão implementar isso agora? Principalmente porque, assim, o EAD e o híbrido, as pessoas precisam ter uma maturidade muito grande para ter uma organização para poder estudar, para poder assistir às aulas, para poder se dedicar. As crianças e os adolescentes, eles vão conseguir seguir esse modelo ou eles vão ser obrigados a seguir esse modelo, no caso? Né? Como que eles vão se sair matematicamente em números, mais ou menos? Então, no meu modo de ver, Gerson, o que está acontecendo aqui aconteceu 500 anos atrás, ou 300 anos atrás, vamos dizer assim, 200 anos atrás, quando as universidades começaram, porque as universidades eram pontos de encontro da elite, né? Só os nobres podiam estudar, né? O povo não podia estudar. Se um pobre, um plebeu, um descendente do povo que não tinha sangue real, que não tivesse nobreza, se por alguma razão, por conta própria, se era autodidata, ele aprendia a ler e escrever, ele naquela época era queimado vivo, porque a resposta deles diziam, ele só aprendeu porque o diabo deve ter ensinado ele, então ele está possuído pelo demônio. Então vamos queimar essa pessoa para aí dá uma complicada se ficar queimando as pessoas. Então, mas então eu estou querendo dizer que as universidades ou as escolas eram o ponto de encontro da elite. Ok. Sim. Então, de repente, graças à Revolução Francesa, aconteceram todas essas revoluções que a gente tem, a Revolução Francesa, e de repente as universidades começam a receber pessoas que não eram nobres, né? Os primeiros filhos de burgueses,
que vão depois realizar a Revolução Burguesa, a Revolução Industrial e tudo isso. Bom, então nós estamos vendo que à medida que as elites perdem seu espaço, né, que era um espaço cativo, e o povo começa a entrar, a elite começa a procurar um outro espaço. Então, por exemplo, aí agora nós vamos chegar a esse ponto. No Brasil e nos países da Latinoamérica, ainda o ensino superior, o ensino nas escolas fundamental, médio, se dá através do quadro negro, giz, e professor, Sim. e tudo isso, concurso público, o professor vai lá, prepara, e de repente você já deve ter ouvido falar, professor é um vagabundo, porque ele prepara uma aula, a única primeira, ele só estuda uma vez, só prepara a aula a primeira vez, porque a segunda, a terceira, a quarta, e depois daqui 20 anos, vai estar dando a mesma aula, com aquele mesmo papel. Ele sabe, essa anotação aqui, ele preparou há 30 anos atrás, então é essa mesma aula que ele que dá todos os dias. Então, mais ou menos, de fato, não vou dizer que é assim, completamente, literalmente, mas era mais ou menos isso que acontecia. O professor já tinha mais ou menos na sua cabeça, preparava a aula, sabia que aquela turma é um pouco diferenciada, então tinha que dar uma aula, de repente, mas em cima disso, daquilo, e não fazia esforço nenhum para acompanhar as mudanças. Mas agora, com a pandemia, as pessoas vão ter que mudar. O professor que tinha medo de computador, eu sou um deles, estou te falando, eu sou um deles que... Vou te dizer, é a primeira vez, olha, eu já estou com 59 anos, é a primeira vez que eu entro no Instagram para fazer uma live. Né? Até agora eu estava pensando, como é que faz uma live pelo Instagram? Olha, eu já dei aula via Zoom, via Meet, mas Instagram, eu achava que a Instagram era coisa de criança, de jovem. Instagram é para você mostrar, colocar o dedinho e bater uma fotinha, não sei. Eu pensava que era só para isso. Mas agora eu vejo que muita gente está preparando, que dar, por exemplo, essa discussão, a pessoa pode aproveitá-la como se fosse uma aula. Não necessariamente tem que ser uma aula, né? Ainda muito ser só uma conversa. Na própria Unemate, se você entrar hoje no sistema SIGA, que é o sistema, a plataforma, né, para dar Sim. aula, tem muitos... não vou dar nomes, mas tem muitos professores ainda que entram na plataforma na hora da aula síncrona, que é o momento de encontro com o professor olhando para o computador, e ele quer que todos os alunos estejam. Dá falta, aquele aluno não veio, vou dar falta. Ele tem que estar presente, é como se, ou seja, fez da plataforma virtual a mesma coisa que ele fazia na sala de aula, né? Lista de chamadas. Tá certo. Mas, então, isso já mudou. Não dá para dar uma... Eu já tive essa experiência. Preparei uma aula, vou falar sobre os determinantes da oferta e da demanda. E preparei para 2 horas o vídeo. Depois eu assisti para ver como que tinha ficado. Mas é a coisa mais chata. Mas você sabe uma coisa chata? Vídeo de 2 horas falando sobre... E aí eu pensei, cara, minhas aulas na sala de aula deviam ser assim, né? Então, coitado do aluno que tem que esperar, que tem que ficar 2 horas olhando para o cara do professor, que nem, de repente, não está nem entendendo o que está falando. Então, descobri que não dá para fazer uma aula de 1 hora, de meia hora, de 40 minutos. Tem que ser um tema pontual, bastante rápido, explícito, 5, 10 minutos no máximo. Pronto. E então você tem 15. Eu tenho hoje, por exemplo, uns 20 vídeos de 5, 6 minutos sobre um ponto. E descobri, cara, é mais interessante. O aluno pode assistir na hora que quiser, ele revê e não revê. E quando eu revejo meus vídeos, falei, cara, isso, eu falei uma coisa, mas na verdade estava pensando outra, está errado, vou refazer. Vou ter que fazer um vídeo Sim. para consertar o vídeo anterior. Essa é a vantagem. Então, hoje, por conta da pandemia, as pessoas vão ter, não é que, estamos pensando, não, vão ter, ou mudam, ou caem fora do mercado. E o próprio aluno, né? E agora a responsabilidade grande e maior é para o aluno. O próprio aluno vai ter que ter essa responsabilidade. Porque o mercado não pensa como pensa o professor em sala de aula, como pensa, não, é que aquele dia fui mal na prova porque meu cachorro passou mal, tive que levar no pet shop, aí estava sem cabeça, sei lá. Não. O mercado, ou você está preparado ou não está preparado. Pronto.
né? Você vai lá, deixa seu currículo na empresa e você arruma emprego, não arruma. Então, não há meio termo. Ah, eu sou meio desempregado, meio empregado, não existe. Ou você é empregado ou você é desempregado. Ou você tem dinheiro ou não tem dinheiro, né? E a educação vai mudar, essa plataforma vai mudar. Mudou na Europa e eu acho que os europeus já mais ou menos eles, não vou dizer que eles estavam preparados para isso, mas por conta do avanço no processo de transferência de informação, de conhecimento, de repente eles já estavam entrando nesse ambiente virtual muito mais com mais facilidade do que a gente. Nós agora, certo, claro, está mudando tudo, nós não sabemos como vão ser as aulas, a plataforma é nova, não sabemos se funciona ou não. Sim. Vai ter que funcionar, vai ter que funcionar. O professor vai ter que aprender a dar aula virtualmente. Vai ter que começar a modelar. Em relação ao custo-benefício, é para diminuir os custos, né, para alcançar um público maior. O custo-benefício é para ser melhor com esse novo modelo virtual ou semi-presencial. É relativo, né? Porque o que você vai deixar de gastar em transporte para se deslocar de uma coisa, você vai ter que gastar, por exemplo, uma tecnologia uma internet de qualidade, né? Um aparelho de qualidade. Não dá para fazer. Eu ainda não tenho, por exemplo, eu gostaria de ter um estúdio de gravação para fazer minhas aulas. Ah, mas vou ter que fazer, ou seja, já que não gasto em passagem, ou transporte, ou gasolina para ir da minha casa para o lugar de trabalho, já que não gasto, vou ter que usar esse dinheiro e investir em tecnologia para eu poder... Porque esse é o caminho, não tem outra solução, né? As pessoas vão ter que aprender, e os alunos, as pessoas... Nós falamos tanto de que vivemos numa sociedade do conhecimento. Você já deve ter ouvido falar e muito disso. Sim, né? sim. A sociedade da informação, a sociedade do conhecimento. Mas o que, por definição, a era da informação, né? A era da informação. O que a gente entende por sociedade do conhecimento? Eu, particularmente, acho que uma sociedade do conhecimento é uma sociedade onde o conhecimento está disponível, sem esforço nenhum. E eu acredito que nós vamos chegar a esse ponto. Nós já temos a tecnologia suficiente, só faltam os recursos. Por exemplo, ao invés de você ter um espelho na sua casa, esse mesmo espelho poderia ser uma tela virtual, com acesso permanente. Ou na rua, ao invés de você ficar no ponto de ônibus só apoiado numa parede, a parede poderia ser muito bem uma tela virtual com acesso à internet. Né? Aí um pouco mais utópico essa visualização. Não, então, mas assim, a era da informação, hoje tem quem diga que as informações estão disponíveis na internet, livros você consegue, conhecimento você consegue, né? Os dados, as informações você consegue, mas precisa se montar o conhecimento. Né? Esse montar o conhecimento, a gente vai precisar ainda das pessoas para nos dar os caminhos das pedras, que são os professores. E daí que se encaixa a escola ainda. Né? Não tem como é possível a pessoa ser totalmente autodidata, mas é muito complicado. Né? Então a gente ainda vai precisar das escolas. E é possível ter um rendimento melhor com o EAD e o semipresencial, assim, na opinião do senhor que está vivendo isso daí? Olha, os dados mostram que alunos egressos de EAD, de universidades EAD, têm uma melhor performance no exame do desempenho do aluno que alunos de universidades presenciais. Né? Então, não vou dizer que, então é melhor fazer EAD. Não, eu só estou dizendo que alguns alunos, aqueles que... E aí é uma questão bastante subjetiva. Quem é que forma o aluno? É a universidade ou é o aluno que faz o prestígio da universidade? Essa é a questão. Não é pelo fato de você ter... Se você colocar uma pessoa completamente idiota
em Harvard, e pode ser que ele passe porque Harvard aceita de tudo, né? Harvard aceita tudo. Eles aceitam porque eles entendem como um desafio. E eles dizem, não, esse cara é muito idiota, ele não entende, é um tapado. Mas a gente vai mudar ele. Nós aceitamos e nós vamos colocar todo o nosso esforço e vamos transformar, vamos formar ele. E forma. Mas o cara não vai ser uma eminência. Mas então não é por conta de que ele se formou em Harvard que ele é o cara. Mas a maioria das vezes ele já era o cara. E então quando a gente fala sobre capital humano, existem alguns economistas que estudam a teoria do capital humano e dizem, olha, especialmente quando se fala sobre investimentos em educação. Então, cada ano de educação investido aumenta teu salário em tanto por cento. Então, quanto mais anos de estudo você tem, mais você vai ganhar. Sim. Por outro lado, se você estudar esse cara que tem mestrado, doutorado e pós-doutorado e tal, você vai descobrir que se ele não tivesse, se você tivesse colocado todas as travas possíveis para ele, sabe, puxado o tapete dele, faz o impossível para ele não se formar, mesmo assim ele estaria ganhando esse salário. Mas como? Porque ele é o cara. Né? Ele é um cara diferenciado. Então, o que esses estudiosos dizem? Que a maioria que essas pessoas que fazem mestrado, doutorado aí, eles fazem mestrado, doutorado porque eles já são diferenciados. Sim. Eles são diferenciados, né? Então eles vão fazer e não é porque e vão ganhar melhores salários provavelmente e não ganham melhores salários porque tem mestrado, doutorado. Não, eles ganhariam mesmo assim melhores salários, mas eles fazem mestrado e doutorado e estudam mais porque são diferenciados. Né? Então não é a educação definitivamente que vai mudar. A educação, porque hoje e nós vemos isso hoje na prática, né? Você é formado de uma universidade pública e você sabe muito Sim. bem que quando você vai procurar emprego, eles não perguntam em que universidade você se formou. Ah, é uma particular. Qual é a sua experiência? Não. Eles querem saber qual é a sua experiência, né? Você tem experiência, tá. Ah, mas eu formei numa pública. Tanto faz para nós. Né? O importante é qual é a sua experiência, qual é o capital humano que você tem em termos de educação, experiência e tal. Então, tanto faz. Tanto é que quando você se forma na universidade, tanto na Federal, na UNEMAT, num curso EAD, né? Seu título não sai como bacharel em Ciências Econômicas EAD. Não. Sai como bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Mato Grosso e pronto, acabou. Por quê? Porque o título ainda é um instrumento de inclusão social também. O título é visto porque tem muita gente que tem dinheiro e vai para a universidade pública para estudar direito. Mas ele tem dinheiro. Não, mas ele quer ter o título, ele quer se sentir bem. Então, o título não é para satisfazer financeiramente, é para satisfazer o ego. Então, nós vivemos esse momento, estamos vivendo. Mas vai chegar um momento, e já chegou praticamente, em que vai ter tanto, mas tanto advogado, mas tanto bacharel, todo mundo vai ter bacharel, que a diferença vai ser quantos cursos você fez. Ah, eu fiz 2 cursos, 3 pós-graduações e um mestrado e 2 doutorados. E falo mais idiomas e isso. Então, na verdade, esses títulos vão ser utilizados para se diferenciar dos outros. Mas para o mercado... Hoje em dia todo mundo é bacharel, né? Hoje em dia todo mundo tem graduação. Não é mais um diferencial, é uma regra. É obrigatório. Né? E agora eu quero fechar esse meu raciocínio com isso. Né? Então, qual vai ser o diferencial? Como é que vai ser o futuro da educação? Você pode até pensar, isso é uma coisa utópica, né? Mas eu acho que num futuro próximo, bem próximo mesmo, não vai ser necessário você frequentar uma universidade formal. Vai ser necessário, sim, você passar por um exame de proficiência. Tipo OAB. Uma certificação. Por exemplo, exatamente. Por exemplo, o menino que estuda Direito, ele se forma como bacharel em Ciências Jurídicas, certo? Bacharel em Direito. Mas certo. Ele não é advogado. Não. Ele não pode advogar. Para poder advogar, ele tem que passar no exame da ordem, que é um exame de proficiência, que ele tem que saber pelo menos 50% da prova e ele tem que saber responder a rigor.
Então, eu acredito que num futuro próximo, muitas dessas, nem todas, algumas precisam de prática mesmo, mas muitas dessas profissões você vai ter que passar, por exemplo, para você passar num exame de A profissão de bancário proficiência. é assim. A profissão de bancário ela é assim. Para você ser É, bancário, você tem que fazer, você tem que ter nível médio, fazer, acho que nem nível médio precisa mais. Você vai lá, faz a prova da certificação, se passa, você você já tiver CPA 10, CPA 20, se você tiver Ambima, tá dentro, não é? você pode vender serviço financeiro. CNPI, Ancord, o sistema financeiro ele já trabalha E, e não nesse adianta, modelo. se você não tiver Ambima, não adianta você dizer, eu sou mestre e doutor em economia. Não, não E adianta. daí? Não pode trabalhar porque você não tem a certificação, não é? Exato, exatamente. Então, num Então, futuro próximo, nós vamos. Sim, termina seu Então a pessoa raciocínio. vai, então a pessoa vai escolher, então assim, a ideia seria mais ou menos assim: a pessoa vai escolher o que ela quer fazer, ela vai puxar o edital basicamente vai ver o que ela precisa saber, ela vai estudar aquilo, tirar o título e trabalhar. E, Seria portanto, a pessoa vai descobrir a sua vocação. Porque é vocação. é Não legal, adianta eu eu gostei, dizer, hein? não Eu adianta eu gostei. dizer, eu quero ser médico. Mas se eu não tiver vocação para médico, não vou ser um bom médico. É É, vocação. daí no caso a gente entra num outro ponto, porque, por exemplo, medicina, odontologia, essas coisas tem que ter prática. Aí tem que Não, praticar. eu fui para a medicina só para dizer um exemplo. Né? Por exemplo, Entendi. eu quero ser um administrador. Mas se não tiver a vocação para administrador, não vou ter. Porque é vocação. Então aí você vai, quando você assiste um vídeo sobre alguma coisa e você não gostar, você não assiste mais. Não assiste. Exatamente. Tá falando, por exemplo, Ambima. Tem muitos vídeos para Ambima. Aí você assiste o vídeo do cara, fala, que cara, não chato, não vou assistir, mas não quero, nem quero saber nada de certificação, vou para outra, vou para sociologia, que é melhor. Porque a minha vocação é sociologia. Mas se a vocação do cara é mercado financeiro, ações e bolsas de valores, títulos, quando ele ouve o cara falando sobre o spread financeiro, cara, parece que é uma coisa, nossa, ele está falando, entendi tudo. É vocação. Então, É. nós vamos voltar a isso. Cada um vai procurar e encontrar a sua vocação, e dependendo da sua afinidade e sua vocação, ele vai estudar e vai fazer o exame de proficiência ou de qualificação, e aí ele vai se tornar, sei lá, economista, administrador, contador, ou, sei lá, advogado de repente. Na verdade a gente está pensando nisso, mas para isso ser real, as pessoas teriam que ter uma cabeça pensante muito boa. As pessoas teriam que ser racionais, né? E a gente sabe que as pessoas, na maioria, não são racionais e a base está muito prejudicada, né? A base do ensino, aquilo que a gente Mas, tem está prejudicado. E para isso que a gente está discutindo dar certo, as pessoas têm que ter uma cabeça pensante, né? Como diz o professor Clóvis lá nos vídeos dele, que ele sempre xinga os alunos lá que não sentam na cadeira e estudam, né? E as pessoas têm que ter essa base forte. Então, basicamente, a gente poderia fortalecer o ensino básico e médio e fazer uma graduação mais aberta. Será que seria esse o caminho? não sei. Eu acho que nossos líderes políticos, né, legisladores, eles vão ter que pensar, né, fazer o planejamento estratégico para mudar os rumos da educação no Brasil e no mundo, né? No mundo já Sim. mudou. Eu posso tem não sei se você já ouviu falar sobre o TED, né? Toca sobre algumas palestras de alguns cientistas, estudiosos aí Como que é no o mundo nome? todo. TED, TED, né? TED. TED? Eu não, Sim. TED. São palestras, Toxan e alguma coisa.
Certo, Bom, continua. então nesse vídeo, num desses vídeos, tem um pesquisador indiano que mora na Inglaterra. Ele mostrou, ele afirma que o sistema de educação está falido no mundo todo. Porque vou contar a história mais ou menos como é que ele descobriu isso. Ele estava na Índia, né? Ele é indiano e numa dessas viagens ele ficou um bom tempo na Índia e de repente os amigos, muitos amigos ricos que ele tinha, eles falavam para ele, sabe, o meu filho tem 2 anos e ele mexe com o computador, ele entra na internet e ele, sabe, é um gênio. Isso e é tal, verdade. E meu outro filho, e de repente ele começou a pensar, nossa, o que está acontecendo com esses filhos desses ricos, que são gênios? Por que todos os ricos estão saindo gênios, né? Eles mexem com computação e não sei o quê. E os pobres? Será que eles não são gênios também? E aí ele foi lá e disse, não, eu vou provar que uma pessoa pobre também pode mexer com computador. Então ele foi lá numa vila bem longe, lá na Índia, onde ninguém nunca tinha visto. O máximo que tinha visto era um televisor preto e branco. E aí no meio de uma rua tinha uma parede, né? E tinha umas crianças brincando, no chão, na terra. Aí ele colocou, e o vídeo se chama a hole in the wall, né? Um buraco na parede, em inglês. Sim. Depois aí eu vou dar uma... TED, eu estou falando desse TED, Ideas Worth Spreading, né? TED, né? É um talks, alguma coisa, palestras e tudo. Então, num desses vídeos, ele diz, colocou um computador, uma tela de computador e sabe, para digitar. Esqueci o nome desses. Um teclado. Esqueci. Um teclado. Ele colocou uma tela e um teclado e deixou aí. E as crianças foram lá e olhavam e tal. E então ele passou, uma semana depois ele passou e falou, e aí? Perguntou para as crianças, e aí, vocês viram aquilo? Aí eu já, vimos lá. Não sei o quê. Mas e aí, vocês não sabem o que é? Não, não sei. Por que não mexem aí? Não, a gente tentou, mas não dava. 2 semanas depois, um mês depois, ele voltou e de repente uma criança de 8 anos falou, mas é porque você só colocou um teclado, está faltando um mouse. Opa, disse, aí. Foi lá e colocou um mouse. Aí deixou. Depois de umas 6, 8 semanas depois, ele voltou e aí ele viu que as crianças já tinham mexido e tal, e perguntou, mas e aí, o que vocês estão mexendo? O que vocês entenderam? Ah, nada, porque está em inglês, a gente não fala inglês. Então, aí ele viu que tinha uma menina que era formada em ciências contábeis, mas morava por aí perto, aí ele falou, faz o seguinte, você fica aqui para dar a orientação para elas, para essas crianças, mas não ajuda, só fala, sim, só fala assim, legal, mostra aí como que você fez. Sim, só isso. E bom, foi assim, de repente as crianças fuçaram, descobriram e até que ele pensou, espera aí, vou colocar uma coisa bem mais sofisticada. Aí colocou ciências, uma coisa de física, química e tal, né? E o corpo humano, e o DNA, ácidos ribonucleicos e tudo isso, colocou aí para ver o que eles faziam. E ele foi lá e depois de acho que uns 3 meses, ele foi lá e perguntou para as crianças, olha, e aí, vocês já entendem o que é isso? Aí uma das crianças, que devia ter uns 8 anos, falou, olha, a gente não entende nada. Só descobrimos que o ácido ribonucleico e o ácido desoxirribonucleico, eles podem transferir os genes de uma pessoa para outra, mas fora isso não entendemos. Ou seja... Eles entenderam o que precisava. Né? Exatamente. E aí ele descobriu e ele começou a colocar... escreveu artigos e colocou mais computadores e começou a colocar computadores em escolas. E ele descobriu que a educação, né, e ele chama assim, as grãos, as avós, ele na nuvem, né? Ele escreveu um projeto e se chama Avó na Nuvem. Como é um avó na nuvem? Ele foi e ligou para um monte de senhoras já aposentadas
falando, olha, Sim. você tem tempo, você não quer ajudar umas crianças na Índia, aí elas vão entrar em contato com você, e elas, por exemplo, querem estudar aí, você pode ajudar, mas eu não sei. Não, a única coisa que você pode fazer, deve fazer sim, como é que você fez isso? Me mostra de novo. Só isso. Só isso, só deixar acontecer. Só deixar acontecer e a pessoa aprende por si próprio. Né? E o projeto está andando às mil maravilhas. Então, esse professor, eu não esqueci, mas entra depois nesse TED, Ideas Worth Spreading, né? Sim, vou dar uma olhada. TED. A Europa está avançado já nisso. Então, eles já estão fazendo transferência. Tem escolas de ensino fundamental na Holanda, ele mostrou no vídeo, que são escolas que não têm professor. Os alunos entram na sala de aula, tem os computadores, notebooks para cada um, tem um computador central, que é o tema da aula, e aí os alunos vão lá, veem o tema e eles fuçam, estudam, eles mesmos perguntam, descobrem, fazem a prova e tudo isso. Não tem professor. Não precisa mais da figura do professor em sala de aula. Na Holanda, e os alunos se formam, entram para a universidade com o conhecimento que eles adquirem, sozinhos. Sim. Então eles vão para cá, para a sala, para a escola, onde não tem, é uma escola que não tem professor. Esse é o futuro da educação, Gerson. Eu acho assim, essa pandemia vai nos obrigar a fazer isso. A profissão de professor, então, tá basicamente ameaçada, assim. O professor é uma figura que vai diminuir. Eu sou um desses dinossauros. A figura do professor é o dinossauro. Eu sou um dinossauro, estou em fase de extinção. Os últimos dinossauros. Comumente tem aquela piada, né, que eu até fiz no começo da live, eu falei que quanto mais graduada a pessoa menos ela consegue mexer com tecnologia, né, porque os professores doutores geralmente não sabem ligar um data show, né. É falha nossa mesmo, né? É falha nossa. Agora vai ter que mudar, né? Agora vai ter que mudar. Somos obrigados. Então, quem vai mudar? Quem é o futuro professor dessa geração? É você. São os jovens de 20, 30 anos. Esses jovens que saíram da escola são esses. As pessoas que estamos com 50, 60 anos, só vamos ver como era maravilhoso aquele tempo em que a gente dava aula. Mas nós vamos ver a mudança. De fato, as coisas vão mudar. Os jovens, muita coisa já mudou. Muito. O senhor, como mestre doutor em educação, fala que a profissão de professor vai acabar, então. Beleza. É interessante. Então eu falo assim, aquele professor de giz, quadro negro, de escrever. Eu tive professores na universidade que o professor vinha, pegava o livro, escrevia 2 páginas do livro no quadro inteiro e a gente copiava. Nossa. Ele perguntava, terminaram? Sim. Apagava e ele copiava a próxima página. Eu tive isso também na graduação. Algumas matérias tiveram esse modelo de ensino. Aí, eu já fui um revolucionário. Eu era o professor que tirava uma xerox da página que o professor copiava e colocava numa transparência e com um retroprojetor. Você não chegou a conhecer? Não. Era um negócio que a página do livro aparecia na parede. Depois apareceu o data show. A luz embaixo, assim, é um jogo de espelhos, né? Retroprojetor, isso mesmo, né? Eu fui um desses revolucionários. Quando fiz meu concurso para o NEMAT, eu vi muita gente alugando retroprojetores e eu quase aluguei, só não aluguei porque não tinha dinheiro para pagar o valor do retroprojetor. Eu fui só na lábia, mas eu estava preparado para apresentar as minhas transparências, né? Eu fiz tudo, então eu preparei minhas aulas para o concurso com transparências. Mas como não tinha dinheiro para pagar o aluguel do retroprojetor, foi na lábia. Mas somos dessa época, né? Isso aí eu estou te falando em 2006, quando fiz o concurso para a Unemat. Muita coisa mudou. Sim. Muita coisa mudou. Hoje eu dou aula, por exemplo,
no SIGA, tem uma plataforma, os meus vídeos são de 5 minutos. Eu mandei um videozinho de 20 minutos para você que está no YouTube, né? Sim, eu vi lá. Nós temos um canal que fala sobre... É uma discussão, ainda com todos os problemas de não conhecer a tecnologia, né? Fala... Porque ao vivo você pode se equivocar e o que se equivocou está gravado. Né? O erro está gravado e fica para sempre. Então tem que fazer um outro vídeo para dizer... Olha, e tem que fazer outro vídeo para dizer, olha, aquilo que eu falei, não falei, na verdade era isso. Mas é isso mesmo, né? Então está mudando. Eu acho que toda mudança sempre é para melhor. Nós estamos obrigados a mudar e essa mudança está nos colocando, obrigando aos velhos a nos colocar na mesma linguagem do jovem. Porque a linguagem muda também, né? Thomas Kuhn, né? Thomas Kuhn, ele fala sobre a estrutura das revoluções e mostra que cada mudança, cada revolução tem sua própria linguagem. E quando você começa a perceber que não entende mais o jovem, significa que alguma coisa houve uma revolução, uma mudança e você não acompanhou. Ou você acompanha ou você fica relegado e, portanto, fora do mercado. E eu gostaria de saber um pouco agora das estratégias para prender a atenção do aluno, porque na internet tem muito gatilho para você sair daquilo que é produtivo. Nós temos um aumento da ociosidade do jovem, muita procrastinação na internet, né? Netflix, vídeos no YouTube, né? Qual que seria as estratégias que estão dando certo para prender a atenção desse aluno, fazer ele ser produtivo aí? Para prender a atenção do jovem, na verdade, a pessoa que quer, por exemplo, um professor como eu, por exemplo, eu primeiro teria que entender o que aquele jovem está procurando. Eu teria que pesquisar, entrar no lugar desse jovem, encontrar a linguagem do jovem e discutir o tema que é atual e relevante. Mas fazer uma discussão, né, bem, não uma aula, mas uma discussão mesmo, discutir, um diálogo, conversar, porque é na conversação. Por exemplo, ao invés, depois de ver os meus vídeos, eu falo assim, eu assisto um vídeo, eu assistiria, se fosse aluno, assistiria uma vez e não assisto mais, porque são mais chatos. São chatos. O ideal seria fazer um diálogo, uma conversa entre 2, 3 pessoas, né? Se tivéssemos a oportunidade de ter mais pessoas da área discutindo, colocando um ponto de vista, dizendo, não, eu acho que vai ser assim. Ah, mas por que você acha? Quais são os seus argumentos? E o jovem, ou seja, a pessoa está a participar dessa conversa, não como ouvinte, mas sim participando, colocando seus anseios, suas expectativas, suas dúvidas. É isso que prende o aluno, a pessoa. Como você falou, sim. Eu às vezes vou lá, procuro um tema, encontro o cara, mas você mesmo disse, tem um monte de vídeos sobre o tema. Aí você escolhe um, e não sei se acontece com você, mas vai passando, 10 segundos mais, 10 segundos para frente, no final das contas passa o vídeo de 20 minutos em 2, 3 minutos. Então você não pega às vezes. Por quê? Porque a pessoa, quando está procurando, ele quer uma resposta assim, agora, na lata. Ele não quer enrolação, quer uma resposta na lata. Então, eu acho que é um desafio tanto para aquele que passa a ideia, que transmite a ideia, quanto para aquele que recebe. Porque aquele que recebe, ele quer uma resposta na lata, ele não quer enrolação. Eu, particularmente, não quero. Quando eu pergunto a alguém uma coisa, eu quero que me responda e me diga, é isso? Não. Sim ou não? Não. Se é não, por quê? Não sei, depende. Não, pronto, acabou. Vamos mudar outro vídeo. Vamos para a próxima. Então, nós vivemos isso. Mas esse imediatismo é um pouco complicado para o aprendizado, para o conhecimento, porque o conhecimento ele é uma construção. Né? Ele é uma construção. Aí, você não pode começar a construir do telhado. Você tem que começar do alicerce. Exatamente. Aí entramos num outro ponto. Né? Quando você vai para um vídeo de 5 minutos, por exemplo, eu falo assim,
Se você vê o título do vídeo, aprenda a história do Brasil em 15 minutos, um vídeo de 10 minutos, de 5 minutos, foge disso. Não é nada. Não dá para aprender a história do Brasil em um vídeo de 10 minutos, de 15 minutos. Você tem que ler os grandes historiadores, né? Você tem que ler. A história do Brasil é muito complexa, é muito rica, né? Tem que ler todos os autores. Tem que ler. A pessoa tem que ler. Então, não é que você vai encontrar num vídeo de 5 minutos a história toda. Você pode encontrar um trecho da história, uma parte da interpretação do cara. Porque o cara, quando ele faz o vídeo, ele faz sua própria interpretação da história. Por exemplo, como é que é o nome daquele escritor que escreveu História Econômica do Brasil? Eu esqueci o nome dele agora. O senhor que é bom ainda dos livros, como é que era o nome dele? Furtado. Furtado, Celso Furtado, exatamente esse Celso Furtado. O livro dele é extremamente chato, é cansativo, é uma leitura maçante. E assim, como que seria como atualizar esse material para poder trazer para uma linguagem mais moderna? Ou uma linguagem moderna vai perder a essência do que ele estava querendo passar e aquele conhecimento que ele queria passar é só para quem está se esforçando mesmo? É chato, mas é necessário. Não somente Celso Furtado, você teria que ler, por exemplo, Caio Prado Júnior, né? Quando você começa a ler os autores, de repente você lê Caio Prado Júnior, ele tem uma história, por exemplo, formação econômica do Brasil, é um pouquinho mais interessante. Aí vai para Celso Furtado já trata um tema mais contemporâneo. E aí quando você quer estudar de fato a formação, a história do Brasil, vai para Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro. E então, sabe, é vocação. Não adianta você querer ler, encontrar toda a formação em um único livro. Você vai ter que ler 5, 6, 7, 8 autores. Mas como trazer essa dificuldade, linkando o que a gente está falando agora com o que a gente falou depois, da resposta imediata, que é o que as pessoas procuram hoje em dia. Como que a gente vai trazer esse cansaço do estudo, esse esforço que precisa se ter para construir, né, o conhecimento, hoje, no EAD, numa era que as pessoas querem a informação mais rápida, a informação mais direta, ela não quer construir, ela quer a resposta. Como que a gente vai fazer essa junção de uma dificuldade com um imediatismo, né? Com uma construção para o agora, né? Como que a gente pode fazer isso? Então, nesse momento, o imediatismo acaba matando todas essa vocação. Se a pessoa é imediatista, né? Ele está num dilema: a vocação e o imediatismo. O imediatismo é a procura, por exemplo, do título, do papel, do canudo. Se ele quer o imediatismo para entender, para passar naquela prova, né, ele pode até conseguir. Vai estudar, vai ter que ler, é uma coisa chata, é horrível, tá? Vai se formar. Mas não vai ser aquela pessoa que, por vocação, vai se tornar, por exemplo, um historiador, um sociólogo, você vê, por exemplo, Leandro Carnal. Você já deve ter visto Leandro Carnal, Sérgio Cortella. Você vê na história, só na fala deles que eles gostam, eles amam aquilo que eles falam. Eles falam com tanta naturalidade que parece que faz parte. Né? Mas pergunta para eles quanto tempo levou para adquirir esse conhecimento. E são anos e anos de estudo, de leitura, né? Coisas que a pessoa imediatista não tem como. Uma pessoa imediatista não tem como adquirir conhecimento. Ele pode. Não. As informações estão aí. Agora, no futuro próximo, o que vai servir para essa pessoa imediatista e a sociedade é imediatista. A sociedade toda. Não adianta querer tampar o sol com uma peneira. A sociedade é imediatista. É que você tem que produzir agora, né? Exatamente. Então, o que a ciência já está fazendo? E eu tenho
E não é de agora, né? Esses discursos, esses textos, esses livros são de 5, 6, 10 anos atrás, né? Que tudo já se fala sobre isso, quando se fala uma previsão para um futuro próximo, uma prospecção. No futuro próximo, vamos ser metade ciborgues, cyborgs, não sei se... Aí a gente está indo para uma ideia parece meio Elon Musk, ciência ficção. Né? Não, parece ciência ficção, né? Sim, mas... E o robô, né? Mas vai ser... Por exemplo, você já assistiu aqueles filmes de Soldado Universal? Sim, sim. Soldado Universal. O cara que tem uma visão binocular, né? Parece Jason um telescópio. Bourne, esses caras. Sim. Mas você sabia que nos Estados Unidos, alguns soldados já têm essas visões, fizeram uma operação telescópica no olho, tirou um olho telescópico, então eles não precisam mais daquela lente que o rifle tem para poder atirar. Não, eles não precisam, porque o olho já foi operado para isso. E já se pensa, né, por exemplo, já se pensa colocar um chip para aumentar a capacidade de memória do indivíduo, de retenção de memória. Então, eu vou longe. Eu sou um cara que vai longe nessas ideias. Eu falo assim, assim como eu penso, assim como eu digo que o futuro da docência, do professor, é a desaparição do mesmo, né? Somos os jurássicos, estamos vivendo no período jurássico da educação, dos professores, né? Da educação não, do professor, da figura do professor. Sim. Que vão desaparecer com o tempo. Da mesma forma, eu penso assim, no futuro próximo, né? As pessoas vão ser metade ciborgues. Então, por exemplo, você vai ter um filho e o médico vai perguntar para você, você quer que seu filho seja normal, ou seja, burro, ou que seja inteligente? Não, eu quero que ele seja inteligente. Beleza. Tem um chip de memória que a gente pode colocar aí 250 megas. Mas quanto custa? Custa tanto. Mas se colocar 500, ou seja, meio giga. Não, então, é um pouquinho mais caro, mas já que vai colocar meio giga, coloca 1 giga logo. 1 giga já é o mesmo preço. Sim. Doutor, mas não tenho todo esse dinheiro. Então deixa ele com meio giga, tá? Então tá bom. Então seu filho vai ser um cara inteligente, mas que tem uma capacidade de retenção até meio giga. Mas o filho do seu vizinho que tem dinheiro vai ter 1 giga. Porque ele tem dinheiro. Mas o cara rico, que é filhinho de papai, que aqueles caras que hoje que a gente vê que é filho de fazendeiro, que tem carro e tem isso, e viaja para aí, e todo ano vai para a Europa, as férias dele desde os 7 anos era Disney e tal. Esse cara vai ter 1 tera de memória. Então, qual é o nível de concorrência que você vai ter com esse cara? Vai ser a mesma coisa de hoje. Você vai ter que procurar emprego como ajudante, empacotador ou, no máximo, sei lá, bancário, enquanto o cara vai ser o filho do presidente do banco. Que quando ele entra na universidade... Isso é meio loucura a gente falar isso, mas era loucura falar em celular digital há 15 anos atrás, né? Não é? Não. Eu sou da época em que a gente brincava de James Bond. E aí a gente brincava que a gente estava falando no nosso carro com outra pessoa, ou num celular que era um relógio. Que isso não existia quando eu tinha 10, 8 anos. Hoje tem. Estamos falando. Então, estamos aqui, né? Tem um livro de um professor chamado Peter Schwartz, né? Se chama Futuribilis. Na verdade, a arte da visão de longo prazo. Uhum. Que ele fala que, num futuro, até 2050, que não é muito longe, falta pouco. Não. 30 anos, daqui 30 anos, eu acho que vou estar... Eu vou estar com 50. Então, eu acho que vou estar vivo ainda, porque eu ainda acho que faço parte dessa geração centenária, aqueles que vão viver até os 100 anos. Como já tem muita gente, eu ainda acho que vou viver até os 100 anos, pelo menos.
Se o avião não explodir, mas ele diz que em 2050 provavelmente o teletransporte já vai ser possível. Opa, teletransporte é um pouco complicado. Então, só que o teletransporte já existe, né? Você sabe disso? Conseguiram teletransportar uma molécula, né? Exatamente. Tem um lugar, mas conseguiram teletransportar. Uma molécula de hidrogênio, né? Uma molécula a 30 quilômetros de distância. Foi. Eles ainda não sabem, porque a molécula chegou completamente deformada. Bagunçada. Não chegou desordenada, não chegou na mesma ordem. Uhum. Então, agora não é mais o problema como teletransportar. O problema é como fazer com que, por exemplo, essa caneta chegue na forma de caneta no outro ponto. Né? Então, essa é a questão. Então, estamos falando não mais de teletransporte. Estamos falando de melhorar e aperfeiçoar essa teoria, que já é um fato. Países como o Brasil, que produzem comida e tudo isso, eles dizem que num futuro próximo não vai ser mais necessário a agricultura. Mas como? Vai ser só necessário você ter uma molécula, um DNA de alguma coisa, e você vai ter uma máquina na sua casa, tipo, que nem hoje, né? Você coloca milho, que é pipoca, aperta o micro-ondas e ele se transforma em pipoca. Uma coisa parece que antigamente não era, mas hoje é possível. A mesma coisa, você vai colocar essa partícula de alguma coisa e diz, eu queria 2 quilos de carne. Coloca, aparece 2 quilos de carne. Já que a gente está falando de futuro, o senhor falou de uma área, né? E o futuro das profissões, assim, o que a gente pode olhar, assim? A gente estava falando de educação e a gente está falando de áreas de trabalho agora também. E o futuro das profissões, assim, quais que vão ser as profissões que vão bombar? Porque tem o Ricardo Amorim sempre fala que as profissões do futuro ainda nem foram inventadas, né? E isso seria uma... Elas vão surgir. Por exemplo, a TikToker, a profissão de TikToker, que o pessoal ganha dinheiro. Exatamente. Né? Vão surgir ainda as profissões. O cientista de dados. Lógico, né? Porque hoje tem um livro, inclusive, daquele Yuval Harari, né? Sapiens, uma pequena série. E ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre isso. Ele vai dizer que ele diz, né, que num futuro próximo todos os indivíduos vão ser monitorados. O que você come, o que você bebe, o que se faz exercício. Na verdade, a gente já é meio que monitorado, né? Sim, mas no futuro próximo... Sim. Por exemplo... por exemplo, o Google sabe exatamente onde a gente passou, né? Se a gente deixar o sistema de localização ligado. Se você ir lá nas configurações e lá em minhas rotas, né? Ele sabe exatamente onde você esteve. Ele sabe... tem quem diga, alguns hackers dizem que a nossa webcam fica ligada 24 horas. E isso é meio complicado, né? Porque a gente já é observado. Professor, a Elisângela fez um comentário aqui, ela falou a odontologia não pode acabar bem na minha vez, mas eu acho que a área da saúde é uma área que vai aumentar mais, né? A área da saúde. Mas é uma área que está sempre, porque as pessoas querem se manter vivas e bonitas sempre, né? Então, sempre, por exemplo, hoje, graças à medicina, né? Aperfeiçoamento da medicina, hoje não existe mais pessoa feia, existe pessoa pobre. Porque se tiver dinheiro, você faz uma mudança completa, muda o cabelo, os olhos, muda a face, enche a boca para ter lábio grosso, tira os negócios daqui, tira a barriga, pronto, e faz, ou seja, né? Exatamente.
Ah, eu não gostei da cor dos meus dentes. Não, vamos colocar aquele branco que quando você abre a boca parece que está saindo uma luz. Beleza, então você faz. Hoje, tudo. Então a medicina, na verdade, é por conta dessas mudanças, né, que a ciência vai avançando, avançando, avançando. Então as novas profissões estão surgindo. Ah, por exemplo, fisioterapia. Não era uma profissão, antigamente fisioterapia, era massagista. Mas massagista era uma questão, ninguém pensava, vou contratar uma massagista. Uhum. Mas hoje, isso se tornou uma profissão, fisioterapia. Hoje, com a pandemia, você vê a importância dos fisioterapeutas, né? Porque as sequelas que a pandemia traz para o indivíduo são tão grandes que eles precisam de um acompanhamento. Então, vão surgir uma série de profissões, na nossa área mesma. Na nossa área de economia. Eu acho que a economia está passando por um processo de mudança radical que os economistas ainda não descobriram. Nós não descobrimos essa mudança. Nós ainda somos como o sapo que foi colocado dentro da água fria e está fervendo. E a gente está morninho, né? Mas o sapo não sai do lugar e vai ferver a água e a gente vai morrer. Mas já não é mais. Antigamente, para você trabalhar no mercado financeiro, você tinha que ser economista. Não mais. Não mais. Não. Você tem que ter certificação. Certificação, basta, suficiente. Você pode ser formado. Não precisa ser formado, basta segundo grau. E olha, é segundo grau só para ter a garantia de que você sabe escrever e ler. Só para isso. Só para isso, né? Não, pelo menos ele tem segundo grau. Mas certificação, porque você fez a prova da certificação, não é fácil, não. Sim, sim. Não é fácil. Não é qualquer um que passa. Você fala, é fácil passar. É porque você passou, mas e aqueles que não passaram? Então, devem ser débeis mentais? Não é... Não é qualquer pessoa faz. Você tem que se dedicar, tem que sentar na cadeira, estudar e fazer. É uma prova de 60 questões que você tem que acertar mais que 75%. Né? Então, não é qualquer pessoa que consegue, não. Exatamente. Não, então, não precisa ser um superdotado para passar. Tem que ser uma pessoa normal. Só uma pessoa que queira aprender aquela parte. Só isso. A mesma coisa é o exame da ordem. Tem muita gente que forma em direito, mas não passa no exame da ordem e depois faz, não passo porque não gostei mais. Não gostou porque não passou. Mas é porque é complicado, não é fácil. Tem que estudar um pouquinho, no mínimo. A mesma coisa para fazer o mestrado. Para fazer o mestrado. Qualquer um faz o mestrado? Sim, qualquer um faz o mestrado. Só tem que passar na seleção e depois terminar e fazer a dissertação. Só isso. Aí o doutorado. O doutorado é mais fácil ainda. Você passa, se passou no mestrado, está dentro do doutorado. Passou na seleção do doutorado, faz a tese, defende com moleza. Mas tem gente que não consegue, tem gente que fica doente. Não é? Tem gente que fica doente. Porque às vezes não é a vocação, né, da pessoa. Então voltamos aqui, é vocação. As pessoas têm que descobrir sua vocação. Se você descobre sua vocação, você gosta. Por exemplo, eu gostaria de jogar futebol e ter sido milionário que nem Neymar e Messi. Mas nunca tive a vocação de treinar e treinar. E olha que eu também chutava uma bola, mas vocação é isso. Você tem que, não saiu o chute de jeito que eu quero, vou treinar e treinar e treinar. Não, eu chutava uma vez, não saiu, larga a mão, não chuto mais. Aqui na zaga. Pronto, né? É vocação. Então, voltamos. Vocação. Então, quais são as profissões que vão surgir num futuro próximo? É você que vai dizer. Se você é bom naquilo que é de sua vocação, as pessoas vão procurar. Né? Você vai editar. Você vai escrever a sua própria história. Muitas dessas profissões agora já estão desaparecendo. Vão desaparecer. São profissões em extinção. Administração, provavelmente economia, direito, não? Contabilidade. Não precisa contador para... Hoje tem um sistema que faz toda a contabilidade, faz análise
de investimentos, faz análise horizontal, vertical, faz o balanço, faz tudo, vai te entrega tudo. A única coisa que precisa é uma pessoa que preencha, né, os formulários, esteja preenchendo. Né? A mesma coisa é econometria. Econometria, a gente aprende, como funciona, como é que é aquela dos mínimos quadrados ordinários, aí a equação assim, descobre, determina. Não, é só colocar os dados, o computador faz isso e pronto. Agora, a análise dos dados é uma outra questão. A máquina, ela vai te dizer, isso é bom, isso é ruim, isso é mais ou menos. Agora, ainda vai ser necessário uma pessoa. Então, nesse caso, os economistas vão ter que procurar seu espaço dentro dessa área. Então, o economista não pode ser mais um simples matemático especialista. Ele vai ter que ser, além de um matemático bom, vai ter que ser um filósofo bom, um sociólogo bom, um psicólogo bom, para entender, né? Porque Keynes, por exemplo, ele mostrou que existe uma lei psicológica que leva as pessoas a gastar ou a não gastar, a poupar. É psicologia. Os últimos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia não eram economistas. Psicólogo. É um tapa na cara da gente. Da gente que acha que não, a economia é só colocar na equação e pronto. Vamos linearizar tudo, transformar tudo em uma equação da reta, pronto. Não. Da demanda, da oferta, não é. Não é. De repente, os que ganham prêmios Nobel de Economia não são economistas, são psicólogos que estão estudando o comportamento dos indivíduos. E aí, então, Exatamente. nós temos que baixar a cabeça um pouquinho e dizer, bom, vamos aprender então, né, para ver aonde estamos errando. A economia ainda, por conta da natureza da própria, porque a vida, as relações sociais, humanas, são todas elas têm, no fim das contas, uma consequência econômica na vida da gente. Sim. Só o fato de sobreviver é uma economia. É um fenômeno econômico. Então, ele vai estar sempre presente. Né? Acho que era John Stuart Mill que dizia que a economia é o estudo das coisas simples da vida. Um grande economista, o maior, quizá de todos, né, Keynes, ele dizia que qual é o espírito da economia? É simplificar as coisas. O economista é aquele modelador que faz um modelo. O que é um modelo? Um modelo é uma simplificação da realidade. Se você consegue simplificar a realidade e transformar isso numa equação, cara, você está mudando o mundo. Mas é isso, né? Então, qual é o futuro da educação? O futuro da educação já chegou, está passando por nós e nós não sabemos o que está acontecendo, né? Nós vamos ter que acompanhar. Estamos dentro de uma bola de neve e estamos rodando e a gente ainda está pensando, mas quando acabar a pandemia, será que as aulas presenciais vão voltar a ser o normal? Esquece, meu amigo, não vai mais. Nunca mais será a mesma coisa. Né? As universidades que têm patrimônio, tipo um prédio, 2 prédios, 3 prédios, o prédio não vai servir de nada. Porque vai ser um elefante branco. Nos livros de história que vão escrever sobre nós, sobre a nossa era, pode ser chamado isso de uma revolução da educação? Algo assim? Uma revolução do emprego? Porque hoje o home office está bem latente também, né? Essa nossa geração, eu fiquei pensando esse último ano, né, sobre essa nossa geração é uma geração que está no meio nós já estávamos dentro de uma revolução, dentro de uma mudança. Sim. Só que não percebíamos. Porque era gradual. Porque somos conservadores. E a gente quer ainda, como conservador, nós queremos manter nossos privilégios, queremos que a coisa seja as tradições. Exatamente. A mesma coisa aconteceu em 1789, quando houve a Revolução Francesa. Em 1750, quando houve a Revolução Industrial,
as coisas mudaram, mas as pessoas ainda viviam dentro daquela aristocracia, aquele modelo feudal, né? Mas a revolução já tinha acontecido. Quando a Revolução Francesa, que é uma revolução política, acontece 39 anos depois da Revolução Industrial, as mudanças acontecem e cai por terra abaixo todos aqueles pressupostos. Aquela coisa que era o nobre, o plebeu, né? Cai tudo e todos são iguais. Todos são iguais e filhos de Deus, né? Igualdade, fraternidade, liberdade. Mas sabe o que aconteceu? Qual foi a primeira coisa que os revolucionários, quando eles tomaram o poder, eles fizeram? Eles se apropriaram de títulos nobiliárquicos. Se apropriaram de títulos nobiliárquicos. Ou seja, eles queriam ser duques, eles queriam ser príncipes, queriam isso. Eles queriam, na verdade, quando eles tomaram o poder, eles não estavam querendo apagar. Né? Exato. A mesma coisa está acontecendo com a gente. Nós mudamos de uma sociedade, eu não sei, sociedade capitalista, sei lá, nós mudamos para uma outra sociedade, sociedade do conhecimento, da informação. Né? Nós não sabemos, mas ainda sonhamos. Por exemplo, eu tenho certeza que tem gente que fala assim, agora em pleno século XXI, diz, o que você faria se você ganhar na Mega Sena? Ah, se ganhar na Mega Sena, quantos milhões? 300 milhões? Nossa, comprava uma fazenda e criava gado, galinhas e etc. Cara, esse pensamento é do século XVIII, XVII, século XV, XVI, XVII, quando você pensava em grandes extensões de terra. Não, ninguém mais quer ser dono de fazenda. Mas as pessoas ainda sonham. Eles querem. Sonha. Porque eu não conheço ninguém que diga, olha, se eu ganhasse na Mega Sena, sabe o que ia fazer? Ia me desfazer de todo esse patrimônio todo e ia me dedicar a estudar, a entender o mundo, só estudar, porque aí ia poder pagar meus estudos, ia para Cambridge, ia para Harvard, ia para Oxford, Não conheço ninguém que diga isso. O cara fala, não, eu vou estudar para quê? Já tenho dinheiro. Então, olha, a pessoa estuda para ter dinheiro. Na verdade, o dinheiro deveria ser um meio para estudar. Porque antigamente era, né? As pessoas ricas estudavam. Estudar era um privilégio. Hoje em dia, ter dinheiro é um privilégio. Estudar já é um pouco mais... como que eu vou dizer? Já é um pouco mais popularizado. A graduação se popularizou muito. Tanto que hoje em dia tem gente que acredita que nem é bom ter graduação, porque a graduação vai te atrasar no mercado de trabalho. Tem muitas pessoas que acreditam nisso. Um deles é meu filho. Eu tenho um filho. Eu tenho 4 filhos, mas o mais novo, o menino que terminou a faculdade e passou na Federal para Engenharia de Controle e Automação, ele falou para mim, pai, graças a Deus que houve a pandemia, assim não começou minhas aulas na Federal. Mas por quê? Porque eu estou ganhando mais dinheiro fazendo... Ele faz tráfego de dados. Sabe, essa criança que nasceu Antigamente as crianças nasciam com um pau embaixo do braço, mas esses meus filhos nasceram com um tablet embaixo do braço, né? Então ele aprendeu, então ele conhece. Ele disse, olha, eu não sei eu acho que ia largar a faculdade, se tivesse começado, ia largar a faculdade porque ia me atrapalhar, porque estou ganhando mais dinheiro. Então, é essa geração. Essa é uma profissão que eu não conheço. Essa é uma profissão que eu também não conhecia, gerenciador de tráfego de dados. Eu não conhecia essa profissão. Ele me explica, ele me fala aqui como é que é, mas eu não entendo. Mas eu falo, sim, não, legal. Mas e ele dedica... A maior parte do tempo está no joguinho, né? Está sempre... Mas de vez em quando eu vejo ele assim, especialmente nas madrugadas, que ele fala, está brincando? Não, pai, estou fazendo minha análise dos dados, né? Tráfego de dados. Demora meia hora, 1 hora e faz... Então, essa é uma profissão que vai do futuro, que está surgindo e que num futuro próximo vai se tornar, provavelmente, as universidades vão ter que pegar esses meninos e falar, vem cá, dá aula para nós, professores. Ensina pra gente. Ensina pra gente como é que se ensina, como é que eu ensinaria isso aí para vocês. O que vocês estão fazendo aí? O que é isso? Exatamente. É o cientista de dados, né?
Bacana, professor. Já deu um pouco mais de uma hora, quase 1h20 que a gente está conversando aqui. Esse vídeo eu vou deixar disponível. Esse vídeo eu vou deixar disponível aqui no meu Instagram. Eu vou baixar também, vou te enviar. E agradecer a sua presença aí, essa conversa. Foi bem construtiva. Isso, foi um prazer. Foi um prazer aí. Qualquer coisa, estou à disposição. Foi muito bom a gente conversar e eu vou deixar disponível, vou baixar, vou te enviar também. Muito obrigado. Muito obrigado a quem assistiu aí até agora. Agora as visualizações diminuíram, mas a gente já teve bastante gente assistindo aí. Obrigado, professor. Beleza, até mais. Falou, parabéns. Tenha uma boa noite. Até mais. Bom fim de semana, obrigado. bom descanso. Tchau, tchau.